Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Tabata, bem-vindo ao Somos Livros, Somos Livres. E hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente aqui, eu não fiz nenhum vídeo nesse estilo ainda aqui pro canal, mas é algo que eu quero começar a fazer, que é sobre teorias, tá? Eu coloquei aí na legenda teorias da semana. Eu pretendo assim, gente, tem algumas pessoas que me perguntam sobre teoria e me perguntam também o que eu costumo ler sobre teoria. Eu comecei a ler, tipo, muita teoria esse ano em função do mestrado e eu acho que é interessante trazer aqui pro canal porque eu sei que tem pessoas que têm curiosidade pela parte teórica também, né, pelo pensamento, enfim, desses teóricos. E eu coloquei aí na legenda teorias da semana porque eu vou tentar toda semana vir trazer uma teoria pra vocês. Hoje eu vou fazer meio que uma apresentação com esse vídeo e vou mostrar pra vocês o que eu li essa semana de teoria, porque tem gente que me pergunta o que eu costumo ler na semana de teoria. Eu vivo comentando pra vocês, gente, não tive tempo de ler tal livro porque eu tenho muita teoria pra ler e tal, são teorias pesadas e tal, difíceis. Então eu vou mostrar pra vocês como é a minha rotina semanal de leitura de teoria. Mas com os próximos vídeos eu pretendo vir fazer vídeos de teoria tipo, hoje eu vou falar pra vocês sobre teoria da literatura fantástica. E aí de repente eu pegue alguns livros de ficção, né, para exemplificar a teoria. Hoje eu vou falar sobre teoria do conto, coisas assim. Mas hoje eu vou fazer uma apresentação, vou mostrar para vocês o que eu li de teoria essa semana, que foi bastante coisa, mas levando em consideração que eu tô quase entrando de férias do primeiro semestre, então eu estou feliz. Claro, gente, eu não vou me prender a falar de nenhuma teoria específica, né, de algum desses pensadores que eu vou falar, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, porque, bom, teoria é algo pesado, gente, teoria é algo difícil de ser lido, então é óbvio que eu não vou conseguir falar de nenhuma das teorias aqui que eu vou mostrar pra vocês tão rapidamente, né. Eu posso fazer mais ou menos um resumão do resumão do resumão, e é óbvio que, tipo, tiveram teóricos aqui que eu li pouca coisa ainda, que foi um primeiro contato que eu tive, então eu não me sinto capacitada para vir aqui, por exemplo, falar da teoria de determinado pensador por, né, eu achar que eu não tenho ainda capacidade para isso. Mas vou mostrar para vocês, porque para vocês aí irem aprendendo, né, junto comigo. Eu vou ir falando para vocês as disciplinas que eu tenho durante a semana e o que eu leio nessas disciplinas. No dia de segunda-feira, eu tenho a disciplina de teoria da literatura. E esse semestre a gente teve uma professora que é focada bastante na área de filosofia e ela nos passou teorias da filosofia, mas claro, esses teóricos eles usaram, né, da literatura também para trabalhar, digamos assim, e então ela pegou esses teóricos da filosofia e o trabalho que eles tinham feito em cima da literatura e nos passou. Foi muito bacana, gente, porque embora eu já tivesse lido bastante coisa de filosofia, bastante coisa, não muita, né? Mas tivesse lido algumas coisas de filosofia, essas teorias que ela nos passou foram maravilhosas. Só que assim, são teorias muito difíceis, gente, muito difíceis. Tiveram textos ali que eu tive que ler 2, 3 vezes para começar a entender o que aquele teórico estava querendo falar, sabe? Realmente a filosofia ela é bem complexa, mas com o tempo a gente vai se acostumando. A gente trabalhou com ela teóricos como Foucault, Merleau-Ponty, Blanchot, Derrida, Hannah Arendt, que eu vou mostrar aqui pra vocês, Derrida também vou mostrar aqui pra vocês, enfim, Paul Ricoeur. A gente trabalhou vários teóricos muito bacanas e que eu gostei bastante. Aristóteles, né, mas Aristóteles eu já tinha trabalhado bastante na graduação de letras. Bom, a gente iniciou essa semana, eu terminei de ler, na verdade, um livro sobre a Hannah Arendt, que eu nunca tinha lido nada, não sei muito bem o nome dela, gente, que é A Vida do Espírito, O Pensar. Aqui nesse livro, tipo, a teoria da Hannah, gente, se vocês forem pesquisar aí no Google, vocês vão ver mais ou menos do que ela trabalha, mas a teoria da Hannah é uma teoria que é fácil e ao mesmo tempo é difícil. A leitura da teoria é uma leitura, eu achei um pouco leve, assim, bem gostosa de ser lida. Eu grifei muitas coisas, tipo, é uma teoria que tu vai grifando assim, muitas coisas, porque ela também vai citando muitos outros teóricos que vão te ajudando a entender o pensamento dela. Ela cita Descartes, ela cita Kant, ela cita o Heidegger, porque ela foi aluna do Heidegger. E ainda teve um romancezinho aí com ele. E só que mesmo assim, tipo, se torna um pouco complexo a teoria dela. Ela fala sobre o ato de pensar.
O que eu gostei na Hannah é que ela trabalha a questão da maldade. E eu gostei bastante disso. Eu não sei se eu consegui compreender muito bem a teoria dela, e eu pretendo ler outras coisas dela, mas é que ela fala muito sobre reflexão e sobre esse ato de ser mal e tal, o que isso tem a ver com a nossa consciência. Eu gostei bastante da teoria dela. Talvez eu faça um vídeo no futuro sobre ela, porque eu acho que eu vou pegar ela e vou trabalhar com alguns livros de ficções aí, então acho que vai ficar bem bacana. Eu recomendo esse livro aqui dela, que é A Vida do Espírito, O Pensar. E ele é difícil de ser achado, na verdade, gente, porque pra comprar eu não achei, então eu tive que fazer xerox do livro da minha professora. Mas talvez tenha em PDF. Eu não procurei em PDF porque eu não gosto de ler no computador, mas talvez tenha em PDF. Então foi a primeira coisa que eu terminei de ler essa semana de teoria. É um livro grandinho até. E, enfim, mas vale a pena a leitura. Deixando aqui do lado. A segunda teoria que a gente trabalhou essa semana na mesma disciplina de teoria da literatura foi o Derrida, que a gente trabalhou com mal de arquivo e com outro texto que é Pensar em Não Ver. E tem um outro texto do Derrida que eu tô muito, assim, ó, querendo ler, que é Um Animal que Logo Sou. Acho que é esse o nome. Porque o Derrida, ele é da desconstrução. Quem gosta de teorias da desconstrução, vale a Derrida. Eu nunca tinha lido o Derrida, foi o primeiro contato que eu tive com ele. Eu mostrei pra vocês aquele livrinho, né, Derrida em 90 minutos, acho que tá até aqui atrás. É, aqui, ó. Eu tinha mostrado pra vocês que eu tinha comprado, né, esse livro Derrida em 90 minutos, pra ler antes de começar a ler as coisas dele. E valeu a pena, porque eu já tive mais ou menos uma noção da teoria dele. E ele faz parte da desconstrução. Só que o Derrida, ele é complexo demais, gente, porque ele trabalhou com muita coisa e ele é um pensador, assim, muito complexo. Então, eu não vou conseguir nem resumir aqui a teoria dele. Mas esse texto que eu quero trabalhar, que eu quero ler e também trabalhar, né, de repente, aí com alguma ficção envolvida, O Animal que Logo Sou, é muito bacana, porque ele trabalha com a questão de que o homem, tá, ele tá sendo observado pelo gato dele. E ele se sente envergonhado por aquilo. Porque ele pensa que o gato dele, ele tá sendo observado por um ser ancestral e tal. Então ele começa a trabalhar em cima daquilo. É uma coisa bem complexa, mas é uma coisa muito legal. Esse livro aqui, O Mal de Arquivo, é bem legal. É interessante porque quem trabalha pesquisa com isso, tá? Com arquivos e tal. Eu gostei bastante da escrita do Derrida. É uma escrita simples, assim, simples não, né? Porque nenhuma escrita desses teóricos é simples, mas é gostosa de lendo, assim, não é tão difíceis, não é tão difícil como algumas outras teorias, como do Merleau-Ponty, que a gente viu no início do semestre. E então eu recomendo também vocês a lerem Derrida. Eu quero ler esses outros textos do Derrida. E é um cara... Bom, é da desconstrução, né? Pra quem gosta de desconstrução, é um prato cheio. Essas foram as duas coisas que a gente leu na disciplina de segunda-feira de Teoria da Literatura. Na disciplina de terça-feira, a gente tem História da Literatura, porque vocês sabem que o mestrado que eu faço é em História da Literatura. Então, a gente leu esse texto aqui da Rita Schmidt, ela é uma professora da URGS, tá? Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é Pensar das Margens. Estará o cânone em estado de sítio? É um texto muito interessante, eu não tinha lido ainda ela. É uma professora, pesquisadora, né, teórica também. E eu gostei muito, muito, porque na aula passada a gente tinha trabalhado com o cânone a partir da perspectiva do Harold Bloom, que é bem famoso. E eu odeio o Harold Bloom. Eu vou confessar pra vocês que eu não gosto nem um pouco dele. E quando o professor tava selecionando as pessoas pra fazer os seminários, né, eu escolhi pegar o Harold Bloom porque eu não gosto dele. Então eu queria pegar ele pra contestar e criticar ele mesmo. E é que, assim, pro Harold Bloom só existe Shakespeare na face da Terra. Tudo que veio depois de Shakespeare é uma merda e não merece entrar para o cânone. Ele até diz que alguns escritores como Cervantes, Dante, Dostoiévski, até que são bonzinhos assim, mas nenhum se iguala a Shakespeare. Ele critica muito o Stephen King e a J.K. Rowling. E eu não sei, eu não gosto desse cara. Eu não gosto desse cara. Então, eu não gosto nem um pouco da teoria dele. E a Rita Schmidt, ela faz totalmente o oposto, sabe? Ele fala do cânone de uma forma e a Rita Schmidt fala de outra forma. E eu super amei o texto dela. E dizem que ela é uma ótima professora também. Então, aconselho vocês a lerem.
Eu acho que o pessoal, assim, que gosta bastante de ler literatura, acho que deva se interessar por esses textos sobre o cânone, porque algumas pessoas me perguntam também, ai, Tabata, assim, pra ti, assim, já que tu já estudou essas coisas de literatura, de teoria literária, o que que um livro precisa ter pra entrar pro cânone? Por que que alguns livros viram clássicos e outros não? Aí tem toda uma caminhada aí de estudos, né, gente? Tem vários aspectos. Tem a questão do valor estético, que eu acho que é o principal. Tem a questão de, eu já falei isso aqui, que tá no... Eu acho que é o... Esqueci o nome do teórico, que eu até apresentei em seminário. Bom, enfim, eu esqueci o nome do teórico, mas ele disse, é simples, pra tu ver se um texto ele vai entrar pro cânone, ver se ele quebra o teu horizonte de expectativa. Se aquele texto quebrar o teu horizonte de expectativa, é porque ele merece ir para o cânone e merece virar clássico. E óbvio que eu acho que, tipo, isso tem tudo a ver. Eu concordo com isso, porque esses escritores que são clássicos, Kafka, Machado de Assis, Shakespeare, Cervantes, Dante, Dostoiévski, eles sempre quebram o nosso horizonte de expectativa. Então, eles merecem estar no cânone. No cânone, eu acho que é uma boa perspectiva aí pra gente pensar sobre. Enfim, aí a gente leu primeiro esse texto da Rita Schmidt. Não é um texto longo, é um texto bem curtinho até, sei lá, umas 6, 7 páginas. E aconselho vocês a lerem. Na internet tem em PDF, se eu não me engano. E, gente, se alguém também se interessar por algum desses textos, pode entrar em contato comigo, que eu envio por e-mail também, né? Porque os professores, eles também nos enviam por e-mail esses textos, então eu posso enviar para o pessoal que se interessa. Porque eu sei que tem gente que se interessa, ou gente que também pensa em trabalhar com isso no futuro. Tipo, eu pretendo cursar letras, eu pretendo fazer mestrado em literatura e tal. Então, vocês podem entrar em contato comigo, que eu repasso isso para vocês, tá bom? Bom, ainda nessa disciplina de História da Literatura, a gente trabalhou depois na aula de tarde, isso foi na aula da manhã, e na aula do turno da tarde a gente trabalhou com um texto do Manuel Bandeira, teórico, que é Apresentação da Poesia Brasileira. Eu não estou com o meu livro aqui para mostrar para vocês, mas a gente trabalhou com, então, esse texto do Manuel Bandeira, e eu comecei a ler também, que daí eu vou apresentar o meu seminário, Uma História da Poesia Brasileira, do Alex Bueno, é um teórico também, e a gente está trabalhando agora no final da disciplina com as apresentações, né, da poesia brasileira. Então, primeiro foi Manuel Bandeira, depois vai ser o Péricles, não, eu não me lembro o nome do cara. Eu acho que é. E depois vai ser o Alex Bueno, que inclusive eu tenho que apresentar seminário, eu e os meus colegas. Então eu já comecei a ler também a teoria. Eu gostei bastante do Alex Bueno, ele é bem simples assim. E eu gostei bastante também. Talvez eu faça um vídeo. Eu gostei do Manuel Bandeira. Talvez eu faça um vídeo sobre o Manuel Bandeira e sobre ele, ou um só sobre o Bandeira e depois um só sobre ele. Acho que é interessante porque poesia não é uma coisa que o pessoal geralmente conhece. E tem gente também que tem curiosidade. Poesia é muito bom. Acho que a gente tem que incentivar mais o pessoal a ler poesia. Então, de repente, eu faça depois um vídeo focado, né, nesses teóricos em específico para vocês, tá? Então, pra disciplina de História da Literatura foi isso que a gente leu. Depois, gente, quarta-feira eu tenho a disciplina de Teoria da História, porque o meu mestrado é em História da Literatura, então eu tenho disciplinas da História também. E aí a gente não leu nada, não teve aula, porque a gente tinha que fazer o trabalho final e entregar pro professor. Mas eu reli alguns textos, porque eu não sabia bem sobre o que eu faria o meu trabalho. Então eu tava em dúvida entre dois teóricos que o professor tinha passado, que inclusive é o meu professor orientador. E aí eu reli esses textos. Esse é Fronteiras da Ficção, Diálogos da História com a Literatura, da Sandra Pesavento. Eu, inclusive, fiz o meu trabalho sobre esse texto aqui. Eu nem preciso dizer pra vocês com o que ela trabalha, porque ela trabalha com essa questão da história com a literatura e o quanto elas estão interligadas. E é um texto super bom, eu gostei bastante, fiz o meu trabalho a partir dele. No meu trabalho eu citei alguns escritores que eu acho que exemplificam muito bem essa questão da história com a questão da literatura, como Machado de Assis, o José de Alencar, citei Monteiro Lobato, citei os contos de fadas da literatura oral e posteriormente escrita, as lendas e tal. E é um texto que eu indico pra vocês, é muito bom, se vocês quiserem eu falo um pouquinho mais sobre. Também pretendo fazer vídeos aqui pro canal falando um pouquinho mais sobre literatura e história, porque elas têm tudo a ver, né? E também reli, porque eu tava em dúvida ainda sobre o que eu ia trabalhar,
esse texto que é sobre a história cultural francesa, que é do José de Assunção Barros. É um teórico bem bacana também, eu fiz várias anotações aqui, que inclusive o meu professor fez outras indicações aí de leitura. E é um texto também que eu gostei da nova história cultural, tá? Porque eu vi uma perspectiva de história que eu não conhecia, porque é muito diferente trabalhar com história na graduação ou, né, no mestrado, enfim, da história que a gente vê no ensino médio, gente. Tipo, muito diferente mesmo. E, enfim, eu gostei bastante. Outro texto que eu indico pra vocês, na verdade, todos os textos, assim, que a gente viu o semestre todo, a maioria eu gostei. Tiveram alguns que eu não gostei, mas a maioria eu gostei e indico. Mas depois, quando eu começar a fazer os vídeos mais específicos sobre as teorias pra vocês, aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Agora eu tô falando mais ou menos por cima, só o que eu li essa semana pra vocês terem mais ou menos uma noção do que eu leio durante a semana de teoria, tá? Bom, na disciplina de quinta-feira, eu tenho História da Imprensa, tá? A gente trabalha muito com a imprensa aqui da cidade de Rio Grande, tá? A imprensa rio-grandina, mas o professor também trouxe alguns aspectos da imprensa brasileira, da imprensa rio-grandense e tal. E aí eu comecei a ler esse livro aqui, Tendências do Jornalismo, do Rudiger. Eu gostei bastante do Rudiger, e aqui ele começa a falar um pouco sobre a criação da imprensa, o início, né, da imprensa, e, enfim, fala bastante coisas que eu não tenho muito contato, assim, com essas questões do jornalismo mesmo, gente. Eu até me interessei bastante, fiquei bem curiosa, porque o que eu ouço falar do jornalismo e tal, geralmente não são coisas muito boas, né? Tem muita polêmica aí por detrás do jornalismo. Mas as teorias do jornalismo, elas são bem interessantes. Essa disciplina de história da imprensa, nossa, me acrescentou muito. E o professor focou num ponto, porque aqui no meu mestrado tem 3 linhas de pesquisa. E uma linha de pesquisa é a expressão feminina. Então o professor focou bem sobre as mulheres, como elas eram retratadas nos jornais do século XIX. E, gente, foi muito bacana, foi muito interessante ver essa visão, sabe? Essas duas visões de como a mulher era no século XIX e como a mulher é agora. E como isso saía no jornal. Como eram as notícias, como eram as roupas, enfim. Ele trabalhou muito a caricatura com a gente e foi muito interessante, foi muito bacana. E, enfim, gente, acho que era isso. Eu mostrei mais ou menos pra vocês o que eu li essa semana só de teoria. E agora vocês compreendem quando eu digo, ai, não consegui ainda ler o livro que eu queria, do Stephen King e tal, porque só ler essas teorias, gente, é bastante coisa, e são teorias que são teorias pesadas, principalmente as da história e as da filosofia. Isso que os professores, eles selecionam textos mais leves pra nos dar, porque a gente, né, não tem aí uma grande bagagem, óbvio que eles conhecem muito mais e eles já leram muito mais que a gente, mas eles ainda selecionam textos leves pra gente, porque não é fácil não, gente, não é fácil não. Ai, que saudade da minha graduação. Eu era feliz e não sabia. Bom, enfim, gente, mas vocês já conseguiram ter mais ou menos uma noção de que eu leio de teoria durante a semana. E eu espero que vocês gostem dessa ideia que eu tive aqui pro canal de fazer vídeos com teorias, tá? Isso também pode, de repente, ajudar o pessoal que estuda pro vestibular, tá? Ou pro Enem, pro próprio Enem, né? Porque eu vejo que o Enem, eles citam bastante teorias. Eu já vi no Enem eles citarem Kant, eu já vi eles citarem Descartes, eu já vi eles citarem Platão. Então isso também pode ajudar o pessoal, porque daí vocês já vão ter mais ou menos uma noção do pensamento daquele teórico. É claro que eu não sou nenhuma especialista, gente. Eu falo aqui das coisas que os meus professores me passam e da forma que eu compreendo elas. Eu não sou nenhuma especialista. Como eu sempre digo pra vocês, eu tô no início aí da minha caminhada. Eu tenho muita coisa pra estudar, né? Muito. Tem que terminar o mestrado, entrar pro doutorado, fazer pós-doutorado. Mas, enfim, eu espero que eu possa ajudar de alguma forma vocês. Eu quero que vocês me respondam se vocês gostaram dessa ideia de eu vir aqui falar sobre a teoria. Eu acho que pode ficar bacana, tá? Porque tem gente que tem curiosidade sobre isso. E tu também não precisa entrar num curso de letras, ou num curso de filosofia, ou num curso de história, pra começar a ler essas teorias.
E sim, gente, isso enriquece muito as nossas leituras, enriquece, assim, a gente, depois que lê essas teorias da literatura, a gente começa a ler as obras literárias de uma outra forma, porque a gente já sabe como é que esses pensadores trabalham com a literatura, e é muito legal, por isso que eu gosto bastante e continuei estudando, né, e fui pro mestrado. Então, eu espero que vocês tenham gostado da ideia, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu sei que o vídeo ficou muito longo, gente, mas é que eu tinha tudo isso pra mostrar pra vocês. Os próximos de teoria eu pretendo fazer menores, né, e focar em uma teoria, porque daí eu vou poder me dedicar àquela teoria. E me deem ideias aí de teorias que vocês querem que eu trabalhe aqui no canal, tá certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um joinha, de compartilharem se vocês gostarem, marque os amigos de vocês que gostam de teoria, tá certo? Beijinhos, beijo pro pessoal da Rádio EducaWeb, tá, gente? Beijos e até o próximo vídeo. Ai, cansei até.